Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Larissa Zilli aqui para conversar sobre um assunto maravilhoso que vai transformar a sua vida. Como se tornar a pessoa dos seus sonhos. Bora comigo, vem! Primeiramente, vamos começar o foco no seguinte: não fale o mal, não veja o mal, não faça o mal. Sendo o mal tudo aquilo que você não quer experienciar na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Bem simples, bem simples, bem simples. Tudo o que você deseja ser na sua vida, eu imagino que já exista aqui no planeta Terra. E por você se comparar muito com as outras pessoas, você acaba ativando, ao invés da atração positiva do seu magnetismo para atrair os seus sonhos, os seus desejos para você, você acaba repelindo tudo aquilo que você deseja para sua vida. Como você faz isso? Bem simples. Sempre que você encontra pessoas que possuem aquilo que você sonha, aquilo que você deseja ter no seu dia a dia, na sua vida, como é que você se sente com relação a isso? Você se sente inferior? Você se sente mal? Você se sente injustiçada, incompetente? Você sente que para os outros é mais fácil do que é para você? Que a vida não é tão generosa com você como foi para essas pessoas? Você sente dor, você sente tristeza, mágoa, frustração? Se você sente qualquer uma dessas sensações, mesmo que forem bem pequenininhas, por pouco tempo, por poucos momentos, você está sinalizando para o universo, para Deus, para sua alma divina, que não é aquele caminho que você deseja seguir, que você deseja encontrar. Ai, que chato, né? Agora, se a gente for pensar bem, a gente vai entender que a gente faz isso muito, né? O tempo todo o tempo. Faz muito. Certo? Se você tá olhando para as redes sociais e você vê alguma coisa que você não gosta e você sente curiosidade sobre aquilo e você se aprofunda naquilo e você começa a ficar irritado com aquilo, você tá atraindo negatividade. Se você vê alguém que conquistou um relacionamento, e vamos supor que relacionamento é o seu sonho, e aí quando você vê a pessoa falando sobre o relacionamento dela, explicando sobre o que ela vive, contando sobre a felicidade dela, qual é o sentimento que você tem nessa hora? Se for de tristeza por você não ter para você, você acabou de afastar esse relacionamento perfeito dos seus sonhos, da sua vida. A gente faz muito quando tá em redes sociais, a gente também faz muito isso quando a gente tá com pessoas que a gente conhece. Vamos supor que pessoas que nós conhecemos conseguiram conquistar coisas materiais, ou conseguiram um emprego dos sonhos, ou conseguiram engravidar, e você quer muito engravidar, ou tem um casamento, uma família, uma casa, um carro maravilhoso, né? Conseguiram fazer a viagem dos sonhos. E essas pessoas estão à sua volta, mostrando para você que na sua realidade existe a possibilidade de você conquistar tudo isso na sua vida também. E aí, quando você olha para essas conquistas dessas pessoas que estão à sua volta e você fica inconformado, você começa a falar: nossa, mas essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo, né? Por que Deus é bom com essa pessoa, sendo que essa pessoa
tal, 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 tal. Você acaba de afastar tudo o que essa pessoa conquistou e que seria o seu sonho conquistar de você. Sim, não vejo mal, não fale o mal. Não escute o mal. Sendo que o mal, o que é o mal? O mal é negar, falar não para o universo, falar não para a lei da atração, quando ele traz para você tudo aquilo que você sonha. Eu vou repetir várias vezes a mesma coisa para você entender o quão pesado é qualquer coisa que você faça na sua vida que te leve para o negativo. Outra coisa, vamos supor que você é uma pessoa, você tem grupos de amigos, certo? E vocês saem e vocês se divertem. Só que dentro daquele grupo de amigos existem pessoas que não bate, não dá certo, não bate. Mas por N motivos vocês acabam continuando naquele grupo, porque eu não vou nem dar moral para essas pessoas, para essas situações, porque é gostoso sair com o grupo, então eu vou continuar saindo com o grupo. Começou o problema. Por quê? Quando você sai com o grupo, você sempre vai ter aquele espinho, né, te enchendo o saco. Aquela pessoa que te olha torto, aquela pessoa que conversa com você de forma estranha e você não gosta, aquela pessoa que faz tiradinhas desnecessárias, aquela pessoa que não respeita a sua forma de ser, a sua forma de conversar, aquela pessoa que sempre que você começa a falar, sai de perto, não quer te ouvir e não dá a mínima para o que você fala. E quando você começa a falar, a pessoa simplesmente começa a olhar para os outros lados ou seja, desfaz de você de alguma forma, né? Eu usei o exemplo de quando você tá falando, mas ela pode desfazer da sua roupa, olhar e falar, nossa amiga, né? Você tá mais gordinha, né? Ou, parou de ir na academia, sabe esses papos, né? Que tem mais no rol das meninas do que no rol dos meninos, né? Os meninos não têm muito esse tipo de comportamento, certo? Pelo menos os meninos que vivem à minha volta, mas isso daí não é um comportamento muito masculino, né? O que acontece quando você se permite estar nesse tipo de ambiente, com esse tipo de pessoa que tem esse tipo de posicionamento? Você está enviando a mensagem para o universo de que você gosta de não ser ouvida, de ser desrespeitada, de receber tiradinha. Você gosta de ficar perto de pessoas que não estão nem aí com o que você quer falar, que gostam de criticar você. Então você está mostrando para o universo que você gosta sim de receber aquelas críticas, você gosta sim, né, de receber aquelas tiradinhas, aquela falta de respeito, aquela chatice, né, que você está se deixando receber. Mas eu sei que no seu íntimo você não quer aquilo, né? Você não gosta daquilo. Porém, quando você se permite vivenciar e experienciar essas situações, quando você já sabe que saindo naquele grupo você está sujeita àquele tipo de experiência e você continua dentro daquele lugar, você está dizendo para o universo, traga mais disso para mim porque eu gosto disso. Não veja o mal. Vamos repetir. Não fale o mal. Não escute o mal. Que mal? Aquilo que faz mal para você. Certo? Não é o mal da igreja, não é o mal da religião, não é o mal da Bíblia, não, é aquilo que faz mal para você.
é aquilo que dói no seu coração, aquilo que te deixa triste, aquilo que te deixa magoada, aquilo que te deixa frustrada, aquilo que te deixa em sensação negativa. Não veja o mal, não sinta o mal, não fale o mal, não escute o mal. Não se coloque em situações negativas, certo? Aí você vem me falar assim, nossa, Lari, mas eu preciso desse meu trabalho. Por exemplo, eu me sinto mal no trabalho porque existem pessoas assim no meu trabalho. E eu me sinto mal no meu trabalho por causa disso. E não tem como eu sair ainda, porque eu criei um emaranhado, eu tenho dívidas, né? Eu tenho dívidas, né? Preciso de dinheiro. Tenho dependência desse trabalho. Eu dependo desse trabalho para sobreviver, para pagar as minhas contas. E agora? E agora é simples. Não veja o mal, não escute o mal, não fale o mal. Você depende daquele trabalho para viver. Então, o que você precisa fazer? Olhar para aquela situação e ver o bem, escutar o bem, e sentir o bem, e falar o bem. Ser grata por aquele trabalho, estar te trazendo o dinheiro que você precisa para pagar as suas contas, pagar as suas dívidas e começar a pensar o quão bom aquele lugar é, o quão bem, né, aquele lugar faz para a sua vida, traz para a sua vida, enche a sua vida. Ai, Lari, mas eu fico irritado com essas coisas. Sim, mas você não tem escapatória. Você se tornou dependente dessa situação por escolhas que você fez na sua vida. Então, o que você precisa fazer? Como agir para sair dessa situação? Para fazer com que essa situação mude, para fazer com que essa situação transforme, para fazer com que este mal que você colocou no seu dia a dia vire bem. Você precisa enxergar o bem, falar do bem, ouvir o bem neste ambiente que até então trouxe muita incoerência vibracional para sua vida. O que é incoerência vibracional? Aquele trabalho traz o dinheiro necessário para que você sobreviva e esteja bem aqui no planeta Terra, mas quando você está lá, você odeia estar lá. Isso é incoerência vibracional, certo? Como é que você faz para conseguir sair deste lugar? E melhor que sair deste lugar é encontrar um outro lugar ou um outro grupo de amigos ou um outro relacionamento que tenha tudo aquilo que você sonha, que você deseja e que seja tudo de perfeito para sua vida. Como é que você faz para conseguir isso? Bem simples. Você vê o bom, fala o que é bom e escuta apenas o que é bom. Você abençoa tudo que tem neste lugar, que tem nesse grupinho de amigos, ao invés de você se conectar à negatividade do ambiente. Deu para entender? É assim que você transforma a sua realidade naquilo que você sonha, naquilo que você deseja, que você constrói a vida dos sonhos, indicando para o universo o que é que você quer ter dentro da tua vida, dentro da tua experiência no planeta Terra, né? Eu vou falar outros exemplos. Por exemplo, quando eu queria um carro importado,
eu estava trabalhando para isso e eu queria chegar num X financeiro para conseguir os meus carros importados. Então, como é que eu fazia? Cada vez que aparecia um carro na minha frente, eu já tinha lido, já tinha compreendido que sempre que os meus desejos aparecessem na minha frente, eu teria que ficar extremamente feliz e abençoar muito aquilo. Então, eu fazia exatamente isso. Eu abençoava, eu ria, eu ficava feliz. Eu falava que o universo estava trazendo o meu carro para mim, né? Que ia ser fácil de pagar, que estava tranquilo, que o dinheiro estava chegando, né? E que eu ia andar muito com ele, eu ia ser muito feliz nesse carro, ele ia trazer só felicidade e alegria para mim, ia ser uma delícia, Beleza? Quando eu pensava, por exemplo, no estilo de mãe que eu sonhava ser, eu tinha a certeza do estilo de mãe que eu não queria ser, então eu tinha uma lista de coisas que eu jamais iria fazer na minha maternidade, e eu tinha uma lista de coisas que eu gostaria de sentir como mãe. Ou seja, eu gostaria que os meus filhos me amassem, só que aquele amor sem medo, aquele amor sem o olhar triste, sabe? Aquele olhar triste de uma criança que tem medo de perder, que não sente segurança. Então, eu era uma criança assim, e a maioria dos meus amigos, das pessoas que estavam à minha volta, tinha esse olhar triste, né? Essa insegurança. Será que os meus pais me amam mesmo? Será que eu sou amada, eu sou digna de ser amada? Por quê que as pessoas que estavam à minha volta tinham? E eu imagino que as pessoas que estavam à sua volta também, e você também, tinha esse olhar. Porque nós fomos criados numa época que o amor não era valorizado, e sim era valorizado o poder sobre as pessoas. Então, os nossos pais, eles exerciam poder sobre nós e não o amor. Então, o meu sonho era fazer uma criação positiva, né? Eu quero criar os meus filhos de forma positiva, né? Para que eles olhem para mim e sintam se sintam seguros, se sintam amados, se sintam queridos, para que eles consigam conversar comigo com tranquilidade, sabendo que eles vão ser ouvidos, sabendo que eles são respeitados, que eles são amados. Então, esse sempre foi o meu grande sonho da maternidade. Que eles me contem as coisas que acontecem, que viessem a acontecer com eles, porque eu ia querer saber, né? Que eles confiassem em mim para me contar, confiassem nos meus comportamentos, na pessoa que eu sou. Então, eu sempre prezei muito por ter esse tipo de relacionamento com os meus filhos, né? Claro que não é fácil você ter uma maternidade focada nesse tipo de relacionamento, porque é mais difícil, né? As crianças não querem fazer, e aí você não pode obrigar, você não pode impor, você não pode mandar. É sempre na conversinha, sempre no amor, sempre no carinho, sempre na paciência, né? E aí, hoje que eu tenho filhos, eu achava que eu estava fazendo errado, sim. Muitas vezes no meu caminho da maternidade eu falava, gente do céu, eu devo ter errado muito, cara, devo ter feito muita cagada, porque não é possível, né? Porque demora, né? Na maternidade, ela demora para mostrar pra gente se o caminho que a gente fez, mesmo árduo, foi um caminho que vai trazer bastante alegria ou se foi um caminho que vai dar dor de cabeça. Então, dentro da minha maternidade, o que aconteceu? Eu comecei a sentir, conforme as crianças foram ficando mais velhas, que todo aquele esforço meu e do meu marido em manter a família unida, a família em estado de graça, a família sempre cultivando o amor, o respeito, a paciência, a resiliência. Obviamente que
tiveram gritos, né? Chinelo voou. Óbvio que isso também acontece, mas a maior parte do tempo foi focada no respeito, no amor, no carinho. E hoje, né, depois de 10 anos do Heitor, o Heitor já tem 10 anos e meio e o Enzo 13 anos e meio, a gente consegue ver o resultado do trabalho, do esforço, da dedicação, né? Porque as crianças, elas que já estão quase adolescentes, né? Elas se comportam com muita gentileza, com muito carinho, né? Conversa com a gente, conta pra gente as coisas, né? Discute com a gente sobre o futuro delas, agora que o Enzo está entrando nessa fase. Conversa com a gente sobre os sonhos, sobre os objetivos, confia, né? De que quando for contar pra gente os sonhos que eles têm, né, a vida que eles querem levar, a gente vai apoiar, a gente vai ficar feliz, a gente não vai se intrometer de forma negativa, impositiva, não vai pressionar. E é muito gostoso saber que se a gente trilha esse caminho de só ver o bem, só ouvir o bem, só olhar para o que é o bem, a gente recebe exatamente o que a gente dá. Sempre tem que começar por nós, certo? A gente tem que ter a atitude de colocar para fora o que a gente quer receber de volta. Por que eu dei a maternidade como exemplo? Porque na maternidade você se doa muito e aí começa com o tempo mudar, né? Os filhos começam a retribuir, né? E eu nunca pensei em retribuição financeira, né? No caso, a minha retribuição era só essa: amizade, carinho, amor, né? Do lado deles. Os filhos começam a retribuir pra gente tudo que eles receberam, né? Eu tive medo disso não acontecer, né? Deles se revoltarem quando estivessem chegando perto da adolescência. Tive sim, fiquei insegura muitas vezes. Aceitaria se isso acontecesse, né? Queria dizer que eu não consegui percorrer o caminho dos meus sonhos. Aí eu iria analisar o que eu fiz e melhorar, né? Em dar mais para receber, certo? Mas não, deu certo e vem dando certo e a gente continua dando mais, né? Mais carinho, mais amor, mais companheirismo, mais ouvido, mais delicadeza, gentileza, e a gente continua recebendo das crianças exatamente o que a gente dá, o que a gente planta. Então, quando você está nesse grupinho de amigos que a gente conversou, e um grupo de amigos é mais fácil a gente largar, certo? Do que um trabalho em que você depende daquele dinheiro por um emaranhado financeiro que você fez na sua vida. Então, o que eu falaria para você? Se você estivesse num trabalho que te faz infeliz. Então, todos os dias você acorda sendo infeliz com aquele trabalho que você tem. Todos os dias você acorda sendo infeliz com o relacionamento que você tem. Todos os dias você acorda sendo infeliz com a vida que você está tendo. Não tem como você ir embora da sua vida, né? Aliás, até tem, né? Você vai querer finalizar a sua vida, tirar a sua vida, ou você vai querer transformar a sua vida? Acho que é mais divertido transformar a vida, né? Não, eu não quero tirar a minha vida, eu quero transformar a minha vida. Eu não quero ficar doente, eu quero transformar a minha vida. Quero transformar a minha vida em uma vida de gentileza, de gostosuras, né, de alegria. Como fazer? Eu vou dar um exemplo de quando eu não recebia. Eu trabalhava e não recebia dinheiro no trading, né? Que foi um dos meus trabalhos mais difíceis, foi o trading, né? Mais complicado. O que eu fazia?
quando eu comecei a perceber que eu era muito negativa com relação ao meu trabalho. Eu perdi a paciência com muita facilidade, eu me irritava com muita facilidade, eu falava muito mal do trading com muita facilidade quando eu estava vivendo momentos de tristeza com o trading. O que eu comecei a fazer? Quando eu li, quando eu estudei e quando eu percebi que eu fazia isso, porque a gente tem que perceber, a gente tem que parar tudo e começar a escutar o que a gente está fazendo. Como é que está sendo o nosso dia? A gente tem que parar para escutar. Inclusive tem até técnica para fazer isso, certo? Tem até formas de você ajudar a você mesmo a escutar, a entender quem você está sendo e por que você está criando essa vida que você está vivendo, que você não está curtindo, que você não está gostando. Então, eu não ia largar aquele emprego, eu não queria largar aquilo, porque eu já tinha trabalhado muito para conquistar sucesso naquele ambiente. Mas eu sabia que eu tinha que largar uma coisa. Eu tinha que largar o meu hábito de maldizer o trading. Eu tinha que largar o hábito de escutar coisas negativas sobre esse trabalho. Eu tinha que largar o hábito de ver o mal dentro deste trabalho. Eu tinha que largar o mal de falar, de ver e de escutar tudo que fosse negativo sobre este trabalho. Então, eu comecei um plano de abençoar o trading, abençoar as minhas operações, abençoar os meus estudos, abençoar o meu treinamento, abençoar os traders que eu conhecia que eram bem-sucedidos, abençoar o dinheiro que era movimentado no mercado financeiro pelas pessoas que faziam operações. Eu comecei a abençoar, 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 abençoar e comecei a pensar nas coisas que eu iria comprar, né, com aquele dinheiro que ia vir para mim. Comecei a pensar nas coisas que eu iria fazer com aquele dinheiro que estava vindo para mim. Comecei a pensar em como eu ia me sentir com as operações positivas, tendo que pagar os impostos, né, a DARF, oriundo daquele dinheiro que eu estava fazendo. Eu comecei a pensar nas minhas notas de corretagem e ficar feliz com aquelas notas, né, feliz com aqueles valores, feliz com o mercado, feliz, né, com os movimentos, feliz de ter uma estratégia, feliz de ter um plano, feliz de conseguir ter uma organização, feliz de ter uma mesa de trabalho, feliz de existir a internet, feliz de conseguir trabalhar utilizando o celular. Eu comecei a ficar muito feliz com tudo o que o trading era na minha vida. Ficar muito feliz com o que o trade trouxe, né? O trade trouxe para mim a possibilidade de ficar multimilionária. Então, eu nunca tinha pensado que eu seria uma mulher multimilionária. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu queria ser uma mãe, eu queria cuidar da minha família, eu queria ter a vida que eu tenho hoje. Só que eu não pensava que eu poderia fazer dinheiro além de ter a vida que eu tenho hoje. Não pensava. E quando que eu comecei a pensar nisso? Quando o trading apareceu na minha vida. Então, o trading trouxe para mim a possibilidade de trabalhar na minha casa, né, de cuidar dos meus filhos e de fazer um dinheirão, de comprar a casa dos meus sonhos, de viajar para qualquer lugar que eu quisesse. O trading trouxe para mim a possibilidade de fazer bastante dinheiro de dentro da minha casa, né, vivendo a vida dos meus sonhos do jeito que eu queria. Sempre focada naquilo que eu gostava de fazer, né? O que eu gostava de fazer? Eu gostava de ler, gostava de cuidar da minha casa, dos meus filhos, eu gostava de cuidar do meu corpo, da minha dieta. Eu gosto de viver uma vida
uma vida tranquila, uma vida simples. Eu gosto disso. Apesar de ter luxo dentro da minha vida, né? Ter um carro luxuoso, ter viagens luxuosas. O que eu gosto mesmo é do dia a dia simples, é da vidinha, do cotidiano, do dia a dia. Eu gosto de acordar, de ver meus filhos, de fazer café da manhã, de conversar com eles, de ler, de meditar, de entrar em contato com o meu ser superior, de tomar um sol na piscina, né? De ter um trabalho que eu gosto. Então eu comecei a focar em tudo isso que era bom naquele trabalho que eu estava fazendo e que ele já tinha me feito chorar muito. Até aquele momento eu tinha colocado bastante dinheiro, investido bastante dinheiro, bastante vida, porque eu investi muita vida, né, para estudar aquilo, né? Eu tirei da minha maternidade um tempo para eu colocar no trading. Então ele tinha tirado inclusive de mim momentos com os meus filhos, porque eu queria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então chegou uma hora que, como eu não tinha resultado financeiro, eu comecei a me julgar como mãe. E tudo isso fazia o quê? Negativava ainda mais a minha conta, me deixava em dívida energética, né? Então eu dava tempo, eu dava energia, eu me doava muito para aquele trabalho. Então eu enchia o meu vórtice de energia, de doação para aquele trabalho. Mas ao mesmo tempo, como eu não recebia o que eu queria em troca, o que eu fazia? Eu ia colocando energia negativa. Então, para cada briga, para cada falação de coisa ruim, para cada coisa negativa que eu fazia, que tinha relação com o meu trabalho, era um pedaço daquilo que eu doei, que eu tirava do meu vórtice, que eu tirava. Na hora que eu estava conseguindo construir, conseguindo chegar no ponto, eu ia lá e começava a metralhar. Então, o que eu fazia? Eu diminuía o meu potencial, de ganho, eu diminuía a velocidade de explodir, eu diminuía a energia da abundância, da prosperidade, cada vez que eu maldizia, que eu escutava coisa ruim e cada vez que eu via coisa ruim nesse trabalho. E foi quando eu entendi que isso gerava dívida energética dentro do meu vórtice, que eu simplesmente aboli qualquer coisa relacionada a falar mal, fazer o mal, sentir o mal, escutar o mal e ver o mal com relação ao meu trabalho na minha vida. E em pouquíssimas semanas, eu comecei a fazer um dinheiro que eu já tinha imaginado, que eu já tinha sonhado, mas que eu ainda não tinha conseguido realizar. Foi quando eu comecei a abençoar tudo e prestar muito atenção naquilo que eu fazia com relação àquele trabalho, quando eu mudei a minha perspectiva, quando eu mudei a forma de ver as coisas naquele trabalho, que eu consegui mudar a minha frequência, a minha vibração, e eu comecei a trazer para mim prosperidade e abundância. Então, tudo que eu tinha doado, né, e que eu ficava estragando quando eu pensava mal, quando eu fazia o mal, quando eu falava o mal, né, porque é fazer mal. Quando eu falo mal, quando eu escuto coisas ruins e quando eu vejo coisas ruins, eu tô fazendo o mal, né? Então, o universo é maravilhoso, porque quando ele percebe que você entendeu e que você vai nutrir aquele vórtice de muito amor, alegria, energia positiva, ele vai lá, cara, e ele devolve muito mais para você. Muito mais para você. Muito mais. Então agora pensa
na sua vida. Pensa naquele buraco, né, que você está querendo resolver. Naquela questão, que pode ser uma questão financeira, pode ser uma questão de maternidade, pode ser uma questão familiar, pode ser uma questão de relacionamento. Será que ela não está difícil de resolver? Será que ela não está difícil para você? Porque você vê o mal, porque você fala o mal e porque você escuta o mal com relação a essa questão? Preste atenção e mude a sua forma de olhar para essa questão. Mude. Faça uma mudança de uma semana. Faça um teste. Não acredita no que eu faço, no que eu tô falando. Vai lá e faz o teste. Testa uma semana. Você mudar a forma como você se comunica, como você escuta, como você fala sobre essa questão que está complicada na sua vida. Muda a forma. E começa a ser gentil, começa a ser carinhosa, começa a ser delicada, começa a ser amorosa com essa questão. Olhar com olhos de amor incondicional. Como é, Lari, olhar com olhos de amor incondicional? Você deve sentir amor incondicional por alguma coisa ou por alguém. Você deve, nem que for pelas suas plantas, pelo seu bichinho de estimação, você deve olhar para ele e falar, nossa, então, que coisa mais linda, ai meu Deus, eu te amo, você precisa só existir e você já é amor para mim. Sabe, esse tipo de amor? Então, você vai pegar esse exemplo desse tipo de amor e você vai colocar dentro dessa nova vertente, dessa sua nova forma de olhar para essa questão sua que tem um buraco. E você vai olhar com essa delicadeza, com esse carinho, com esse amor, com essa gentileza, com esse afeto gostoso, maravilhoso e incondicional. Você vai olhar dessa forma para essa questão delicada da sua vida durante uma semana, e depois durante 2, e depois 3, 4, 5. E você, em pouquíssimas semanas, vai se surpreender com toda a transformação que você vai gerar nesse ambiente, com essa mudança de energia que você vai fazer. Faça o teste. Faz o teste. Veja o bem, só fale o bem, só escute o bem. Só fale sobre o que você ama nessa questão aí que você tá com problemas. Só escute coisas que você ame sobre essa questão onde você tá com dificuldade. E só veja coisas que você ame sobre essa questão que você tá encontrando dificuldade. E você pode ter certeza que a sua vida vai ser totalmente transformada. Beleza? Bom, eu vou encerrar por aqui e eu espero o feedback de vocês, né? Conforme vocês forem fazendo, vem aqui me contar como é que vocês estão sentindo. E eu tenho um aviso para vocês. O meu treinamento Plástica Mental está com vagas abertas. No Plástica Mental, você vai aprender a enxergar a vida por esse ponto de vista que eu acabei de passar para vocês, por esse ponto de vista de amor, de abundância e de prosperidade. No Plástica Mental, você vai enxergar a vida com um olhar de controle, tipo, eu tenho o controle das minhas emoções, eu tenho o controle do que eu quero sentir, eu tenho o controle do que está acontecendo. Então, você vai aprender a lidar com os momentos em que você está se sentindo mal e sair desses momentos com muita tranquilidade, com muita paz,
com muito carinho, né? Você vai aprender a olhar para aquilo que te faz mal, para aquilo que te fez mal, que te gerou dor, que te gerou trauma, diferente do que você faz hoje. Você vai aprender a olhar para tudo isso com amor, com carinho, com prosperidade, com abundância, sem sofrimento, sem tristeza. Você vai aprender a se conectar com o seu ser superior para co-criar junto com ele todos os seus sonhos e todos os seus objetivos, qualquer que seja. Porque este planeta aqui é um parque de diversões, é um shopping center. E você tem direito de usufruir qualquer coisa que você queira aqui. Você tem direito de fazer as viagens para os lugares que você quer, ter a casa dos seus sonhos, ter o relacionamento dos seus sonhos, ter a família dos seus sonhos, o trabalho, né? Vivenciar as experiências que você sonha aqui, na sua mente e no seu coração. E quando você junta mente e coração, você junta o seu ego com o seu ser superior. E quando esses dois estão juntos, você consegue criar, co-criar a sua vida dos sonhos. Você se sente merecedora, merecedor, você sente o seu caminho, você constrói o seu caminho com motivação, com leveza, com alegria. É um caminho gostoso, é um caminho fluido, é um caminho cheio de abundância e de prosperidade. Então, o Plástica Mental é exatamente sobre isso, sobre toda essa transformação de mente e coração que você vai fazer na sua vida para unir essas duas esferas, o seu ego e o seu espírito, para que você consiga co-criar a sua vida dos sonhos. Tá bom? Beijo para vocês. Link de matrícula tá aqui na descrição e eu vejo você aqui junto comigo, fazendo Plástica Mental, curtindo a nossa egrégora, né? O nosso grupo, né? Curtindo as nossas lives, crescendo com a gente e expandindo a consciência. E eu vou colocar aqui para você o que os meus alunos falam do Plástica, o que os meus alunos aprenderam no Plástica, como é que tá a vida dos meus alunos depois de passar por essa transformação de essência. E aí, eu quero que você veja tudo isso e venha fazer parte dessa turma também. Beijo, vejo você aqui desse lado.